porque antes de ler a palavra, eu queria te introduzir alguns conceitos, tá? A cada 25 anos na igreja, nós inauguramos um período que é o ano jubilar. No ano passado, no dia 24 de dezembro, o então Papa Francisco, inaugurou, através da Porta Santa na Basílica de São Pedro, que este ano de 2025 seria o ano jubilar da esperança. E por isso você já ouviu falar tantas vezes de esperança esse ano. Por isso você já ouviu tantos padres falando na homilia. Por isso você já ouviu tanta gente falando sobre esse assunto. Por quê? Porque esse é o assunto do ano imposto pelo então Papa Francisco. O que é interessante aqui é, os bispos diocesanos podem inaugurar anos jubilares nas suas dioceses, mas existe algo extraordinário que é quando o Papa, a cada 25 anos, inaugura um ano jubilar. E aqui você sabe muito bem por que isso acontece, porque o Papa tem a primazia de Pedro, ele é Mateus 16, 19, o que liga na terra, liga no céu. Então esse ano, o nosso Papa e nós, como toda a igreja, estamos unidos para falar sobre a esperança, e que essa esperança não nos engana. E eu já queria introduzir falando para você hoje, que a nossa esperança está acima das nuvens, no Senhor Todo-Poderoso que está nos céus. Amém? Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Eu vou convidar você a abrir, por favor, a sua palavra no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Diz assim: o Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda a paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Palavra do Senhor. Se você puder dar uma salva de palmas à palavra de Deus, que ela merece. A Igreja Católica, ela é tão perfeita, mas tão completa, que ela faz de tudo para levar você para o céu. E o interessante aqui é que quando somos crianças, nós batizamos as criancinhas, os bebês, os recém-nascidos. Por quê? Porque nós, a partir do batismo, nos tornamos filhos de Deus. E no batismo nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo, que você sabe: ciência, sabedoria, inteligência, temor de Deus, conselho, piedade, fortaleza. Um pouco mais velho, nós fazemos nossa primeira comunhão. Na primeira comunhão nós recebemos o Cristo em nosso corpo, e quando nós comungamos o Senhor Jesus pela primeira vez, agora nós começamos um processo de intimidade maior com Deus. O interessante aqui é que a Eucaristia, ela juntamente com o batismo, ela vem para completar um projeto de salvação. No batismo você se torna filho, fala amém. Nossa Senhora, você deve ser enteado, só pode. No batismo, você se torna filho, fala amém. E agora, na primeira Eucaristia, você e eu começamos a trabalhar um processo de santidade através de conversão interior. Através da Eucaristia, nós começamos a produzir em nós virtudes santificantes para o nosso coração. Algumas virtudes que nós já recebemos do Senhor, a igreja chama de virtudes teologais. Virtudes teologais são as virtudes Deus, logos, de conhecimento. São as virtudes para conhecer a Deus. O interessante das virtudes teologais, você sabe, são 3: fé, caridade e esperança. Fé, caridade e... Querido, é o tema que eu estou pregando, abre a boca, por favor. Fé, caridade e... Então, querido, o tema hoje aqui vem falar para nós sobre uma dessas virtudes, que é a virtude da esperança. O que eu espero que você entenda aqui hoje, tá? A igreja deixa essas virtudes para ser para nós um farol que vai nos levar até o Senhor. E aqui eu não vou falar sobre a fé nem sobre a caridade, mas sim sobre a esperança. O interessante da virtude da esperança, antes de eu começar a pregar o que eu vim pregar para você aqui, só para que você entenda o que nós vamos pregar, é que essa virtude, ela vem para completar a armadura do cristão. Nós da Renovação Carismática estamos acostumados com a palavra de Efésios 6, e nós sabemos muito bem qual é a armadura do cristão, e nós sabemos sobre a couraça, nós sabemos sobre o cinto, nós sabemos sobre os sapatos que estão nos pés, mas a palavra nos diz em Efésios 6:17 que na cabeça nós usamos o capacete da salvação. E Paulo complementa: que capacete de salvação é esse? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, Paulo fala bem assim, que nós precisamos tomar a couraça da fé e a caridade, e na nossa cabeça
1 Tessalonicenses 5:8, Paulo diz que na nossa cabeça o capacete é a esperança da salvação. Então, quando você lê Efésios 6, e quando lá for falar sobre o capacete da salvação, Paulo está completando dizendo, este capacete é a esperança da salvação. Eu estou falando para você hoje que é essa esperança, é o acreditar, é a fé, é a expectativa que você coloca no Senhor, é ela que gera para você a salvação. Querido, a salvação é de cima para baixo, sim, mas a esperança, ela é de baixo para cima. A esperança é de nós para Deus. Deus já acredita na gente. Agora é hora da gente começar a acreditar em Deus. É hora da gente colocar a nossa fé nele, a certeza nele, a crença nele, acreditar nele, a expectativa nele. Eu estou falando para você hoje que existe um projeto de salvação, e esse projeto começa em você entender que na sua cabecinha oca que você tem que ter a esperança de que você vai ser salvo e de que Deus vai te salvar. Se você me entendeu, fala amém. Bate na sua cabecinha e fala, a esperança é aqui. Bate na cabecinha de quem está do lado e fala, a esperança é aí, cabeça dura. E aí, eu queria falar para você agora, e aqui eu vou entrar onde eu quero pregar. Eu queria falar para você, querido, que existem sinais de uma cabecinha esperançosa. Uma cabecinha esperançosa gera características, gera sinais, e você precisa estar atento aos sinais. Por quê? Porque se você não está assim, desculpa dizer, talvez você ainda não entende o que é ter esperança. Então, eu preciso muito da sua atenção. Eu vou tentar falar da maneira mais fácil possível para ficar claro para você nesse calor do cão que nós está aqui, mas eu espero que você entenda o que eu vou pregar agora. Olha para quem está do seu lado e fala, presta atenção no garoto. Repete comigo, eu vou prestar atenção nesse cara. O primeiro sinal de uma cabeça esperançosa, repete comigo, acreditar. Abre a boca, meu lindo, você não acredita nem para repetir, crê em Deus Pai. Repete comigo, acreditar. Querido, quando eu falo para você acreditar, eu estou falando que você precisa colocar expectativa no Senhor, bicho. Eu estou falando que você precisa colocar expectativa de que Deus vai cuidar, de que Ele vai fazer, de que Ele vai prover, de que Ele vai manifestar. Você precisa acreditar que Deus vai fazer isso com você. Querido, quando eu falo de acreditar, não é pensamento positivo, não. Não, é pensamento profético, aleluia. É pensamento de quem entende que, querido, existe um Deus acima de mim. É o Salmo 120, quando diz que o Senhor é o nosso abrigo, é a nossa fortaleza. De dia o sol não vai fazer mal. Olha a lua que está lá fora, querido. Essa lua não vai fazer mal para quem acredita no Senhor, nem a lua durante a noite, diz a palavra. Eu estou falando para você hoje que isso aqui não é segredo de pensamento positivo, é pensamento profético, é você entender, existe sobre nós uma unção de esperança, e nós precisamos acreditar que o Deus Todo-Poderoso, do grego o Pantacrator, o Todo-Poderoso, está cuidando de você, está olhando por você, não te abandonou, você não está sozinho, você não está largada, você não foi abandonado. Deus está aqui neste lugar cuidando da gente. Aleluia, 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 aleluia. Repete comigo, eu acredito. Olha para esse cabra mole que está do seu lado e pergunta, você acredita, bicho? É isso, meu irmão, é isso. Eu estou falando para você o seguinte, esperança é acreditar no Senhor. É pensamento profético. Então não vem para mim dizer bem assim, Daniel, fulano está no hospital, eu queria que você mandasse boas energias para eles. Aqui, qual é, mano, é boas energias? Boa energia para ele, você manda ele enfiar o dedo numa tomada 220. É isso que tem boa energia. Eu não estou falando de good vibes não, querido. Não é isso não. Não é de você, sei lá que peste que esse povo pensa, meu povo. Não. Eu estou falando de você entender que é só na base da oração que acredita, com expectativa, que Deus está cuidando, que aí sim é um pensamento profético. Então quando alguém estiver no hospital, não fica mandando energia para ninguém não, porque ninguém precisa de energia. No hospital tem energia, todo lugar tem energia. Enfia o dedo na tomada, bicho. Mas eu estou falando para você envia orações que acreditam, orações com expectativa. É isso.
Repete comigo, cria expectativa. E então, querido, eu estou falando para você hoje que, portanto, a hora de você criar expectativa é agora. É hoje. Hoje é o dia de você criar expectativa no Senhor. E aqui eu já queria até falar para você um conhecimento doutrinário sobre a teologia católica. Nós católicos, por que Paulo vem falar que a caridade não vai passar e a fé e a esperança vai passar? Sabe por quê? Porque quando a gente morre, querido, você não precisa de esperança. Porque se você morreu, ou você está no quintodosInfernos.com.br, ou você já foi para o céu. No céu você não precisa ter esperança em Deus, você já está face a face com Deus. Então das duas uma, ou você já subiu, ou você está no meio do caminho ali, mas uma hora vai subir também, ou você já foi de arrasta para baixo. E se você já foi de arrasta para baixo, a sua fé não precisa também. Por quê? Porque lá embaixo o capeta já está na sua cara. Então você não precisa falar, eu não acredito no inferno. Na cara dele, querido, ele já está te olhando, não precisa disso não. Então a hora de você ter esperança é agora. A hora de acreditar é agora. Depois que tudo isso acabar, não precisa mais acreditar. Por quê? Porque a hora de tentar era agora. Não sou eu que estou falando isso. Eclesiastes capítulo 17, a partir do versículo 22, quando vem falar, louva a Deus enquanto há vida nos seus pulmões. Depois da morte, nada existe. O louvor terminou. A palavra vem nos falar, no livro de Provérbios, de Eclesiastes 17, que a hora de acreditar é agora. A hora de louvar é agora. A hora de ter expectativa é agora. Depois que você for dessa para uma pior, não tem mais essa de acreditar. Repete comigo, é hora de acreditar. Cutuca quem está do seu lado e fala, acredita, nego velho, acredita. Eu preciso fazer algumas denúncias hoje. Infelizmente, irmãos, nós paramos de acreditar. Eu preciso fazer uma denúncia, tem muitos servos indo para o grupo de oração sem expectativa nenhuma. E o problema do servo que vai sem expectativa para o grupo de oração é que ele começa a dar tanta desculpa, mais tanta desculpa, mais tanta desculpa, que aí você chega para o irmão e fala, irmão, vamos para o grupo de oração hoje? Aí ele fala, irmão, você sabe como é que é, hoje eu trabalho até tarde, aí você sabe, se eu não conseguir parar em casa para para jantar um pouquinho antes de ir para o grupo, eu não consigo ir. Aí, irmão, você sabe, se eu não tomar um banho e tirar essa roupa suja do trabalho, eu não vou para a igreja assim, porque é muito constrangedor, né? Tá todo mundo limpinho e eu tô desse jeito. Irmão, mas você sabe, eu vou para o grupo hoje, mas se passar das 8h40 eu tenho que voltar para casa, porque eu fico muito cansado quando o grupo passa das 9, porque os avisos demoram demais. Quando passa das 9 horas eu já fico agoniado, eu tenho que chegar em casa, porque amanhã eu trabalho cedo. Você sabe, nem todo mundo nasceu em berço de ouro, né? Fala para quem está do seu lado, nem vai para o grupo de oração desse jeito, nem vai, não vai. Se for para você ir sem expectativa, meu filho, pelo amor de Deus, fique em casa. Fique em casa. Eu não quero pregar para gente que tem esse tipo de pensamento. Eu quero pregar para gente que quando vai falar de ir para o grupo de oração, já vai com expectativa, já vai sabendo, hoje eu vou sujo, eu vou com a botina do trabalho, eu vou com o CC do trabalho, eu vou com a fome do trabalho. Quando sair do grupo, vamos pedir uma pizza para a gente comer, que eu estou morrendo de fome, eu estou na broca, mas eu creio hoje que esse tema é para mim, Deus tem algo a falar comigo, e eu vou para ser fiel ao meu Deus, e se ele não falar nada comigo, valeu a pena ter ido, porque eu tinha que estar aqui. Ninguém aplaude. Pelo amor de Deus. Fala para quem está do seu lado, ou acredita ou fica em casa. É isso. Quantas pessoas que a gente chama para ir no retiro, a gente chega para a pessoa e fala, irmão, o retiro é 3 dias. Você não paga nada para ir, irmão, paga nada. Lá em Vitória, a maioria dos retiros não paga nada para ir. Irmão, você não paga nada, a gente trabalhou para você ir. A gente se mata igual uns cavalos para juntar 25 mil para fazer um retiro para 60 cabeças. E fala, irmão, você entra na sexta, você não paga nada, você sai no domingo, a gente te dá camisa ainda, a gente faz tudo por você. Falta beijar seus pés lá. Aí o miserável chega para mim e fala, irmão, mas você sabe como é que é? Sexta eu trabalho até as 5h30, até mais tarde um pouquinho. E na sexta-feira eu não consigo ir porque eu chego muito cansado na sexta. Se eu não parar para descansar na sexta, eu não consigo. O sábado eu posso ir, mas o domingo também eu preciso voltar para casa. Por quê? Porque eu estou em semana e essa semana agora tem faculdade. E sabe como é que é? A faculdade vai voltar agora. Irmão, pelo amor de Deus, fala para quem está do seu lado, fica em casa, miserável, fica em casa. Não vai, desse jeito, eu não quero você lá desse jeito, bicho. O que está acontecendo com a gente? Não tem ânimo para nada, já vai para o lugar botando motivos para não ter ido para lá.
Já vem para cá falando, eu vou, mas eu só vou na parte da manhã, porque na parte da tarde aquele menino que grita vai pregar de novo, eu não aguento a cara dele. Querido, você já veio para cá, botando falta de expectativa, enquanto você veio. Eu não vim pregar para gente desesperançosa. O esperançoso, ele acredita que Deus vai fazer, ele acredita que Deus pode realizar, ele acredita que hoje é dia de Deus realizar mais e mais, ele tem expectativa, ele acredita, ele acredita, ele acredita. Pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, você tem caras que não acredita. Tem caras que não acreditam. Chega os irmãos para nós, e o pessoal do Ministério para as Famílias sabe muito bem disso. Chega os irmãos para nós, com 2 anos de casado, 3 anos de casado, e fala: irmão, eu tenho que separar. Por que, irmão, tem que separar? Eu casei errado. Aí você vai ver, por que você casou errado, irmão? Olha, a vida tem sido desgraça. A gente não é mais o mesmo. Na época era diferente. Eu percebi aquela chama do amor inicial. Acabou. Querido, a paixão acaba, fica só o amor no final do dia. O amor não é paixão não, o amor é mais constante, o amor é mais forte que isso. Mas sabe qual é o problema aqui? Colocou a expectativa no lugar errado. Querido, eu aprendi que nos primeiros anos de casado, você ainda nem sabe direito o que é casamento. Dizem que o casamento vai começar a ficar bom lá por 5 anos, quando vocês começam a ter intimidade, quando vocês já começam a se conhecer mais, quando vocês começam a se tolerar mais, quando você começa a entender como que é a baguncinha do outro, quando você começa a entender como que você lida para falar com o outro. Mas ninguém tem fé, ninguém tem esperança para aguentar os 5 anos chegar. Não, nos primeiros 3 já estou doido para divorciar. É por isso que 70% dos casais que casam hoje no Brasil divorciam nos primeiros 3 anos. Meu povo, o que está acontecendo com a gente? A gente colocou a esperança, a expectativa no lugar errado. Ainda vai melhorar, se acalma em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala: vai melhorar, bicho. Pelo amor de Deus. Repete comigo: eu entendi tudo. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo esse rapaz, bicho? Chega uns irmãos sem esperança para mim e fala: irmão, posso falar para você uma coisa? Eu falo: fala, irmão, fala, desabafa, joga para fora. Aí ele: eu não consigo mais servir na igreja. Eu falei: é mesmo, cara? Por que, miserável? Por que você não consegue? Aí ele: eu entrei na igreja achando que todo mundo era anjo. Eu percebi que todo mundo é demônio na igreja. E querido, a realidade é que a gente não tem esperança o bastante, fé o bastante para acreditar. A gente não consegue ter expectativa o bastante para acreditar que depois que você passa das primeiras fases na vida pastoral, no início você acha que todo mundo é anjo, depois você percebe que todo mundo pode ser capeta, mas no final do dia você percebe que todo mundo é gente. Mas você só percebe que todo mundo é gente depois de uns 2, 3 anos servindo e tendo que lidar com o desaforo de padre, tendo que lidar com o desaforo de coordenador, tendo que lidar com o servo que falta em cima da hora, tendo que lidar com gente problemática falando mal de você. Depois de uns 3 anos você percebe que nem todo mundo é essa galera problemática aqui do meio com cara de inferno, não. Tem gente que é maravilhosa na igreja, é um amorzinho de pessoa, é gente boa. Talvez todo mundo aqui é maravilhoso. Eu estou pregando aqui só para você saber que lá em outro lugar acontece isso, porque aqui não acontece. Eu estou falando para você hoje, a expectativa está no lugar errado. Depois de algum tempo você percebe que existe um povo maravilhoso aqui. Você tem que ter esperança para acreditar que vai chegar essas pessoas na sua vida. Nem todo mundo na igreja fala mal de você, nem todo mundo na igreja te persegue, nem todo mundo da igreja não vai com a sua cara. Tem muita gente fantástica. 95% das pessoas da igreja são maravilhosas, são compreensíveis, são dóceis, são amáveis. Em nome de Jesus você vai encontrar esse povo. Se você faz parte desse povo, aplaude, por favor. Já entendi a galera que não aplaudiu. Já entendi. Fala para quem está do seu lado: você não aplaudiu, bicho. Você não aplaudiu. O recado foi dado. Eu estou falando para você aqui, querido, hoje, em nome de Jesus. Existe um povo lindo aqui, mas você tem que ter a esperança para encontrar essa galera. Vai chegar essa galera. Se está claro, fala amém.
E aqui eu preciso fazer uma denúncia para nós hoje, querido. Hoje, em nome de Jesus, apesar de nós não estar, muitos de nós não conseguiram aguentar e esperar esses anos chegar. Muitos de nós aqui na igreja não temos conseguido lidar com os conflitos interpessoais. Tem muitos irmãos da igreja que estão tão magoados, mas tão feridos, que até hoje não conseguem voltar, até hoje não conseguem servir. E aqui eu preciso fazer um alerta a você. Se você sabe de alguém que foi magoado por você um dia, talvez por uma palavra que você nem quis dizer isso, mas ele entendeu errado, irmão, você tem a obrigação cristã de procurar essa pessoa, de conversar com essa pessoa. Por quê? Porque nós não podemos perder as ovelhas do redil do pastor, nós não podemos perder almas, não dá. Então se alguém saiu e você sabe que você pode ter contribuído, ou você pode ajudar ela a voltar, em nome de Jesus, eu quero profetizar para você, você precisa ser canal da graça. Traz essa pessoa de volta. Jesus está com saudade dela, a renovação está com saudade dela. Não vamos perder os bons irmãos que a igreja nos deu. Vamos buscar essas ovelhas, porque elas têm um pastor, existe um pai esperançoso que elas voltem, e você e eu temos que trazê-las de volta para a esperança da salvação que é dentro da igreja. Amém? Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Eu estou falando para você hoje que a pessoa que acredita, ela tem esperança de que vai dar certo, ela tem esperança de que vai dar tudo do jeito que Deus planejou. Se Deus falou com você, você vai. Se Deus falou com você, não vai, você não vai. Se Deus mandou você ir, você vai. Se Deus falar para você que é hora de esperar, você espera. Eu estou falando para você hoje que a esperança não vai enganar você. É Romanos capítulo 5, versículo 5, onde diz que a esperança não nos engana. Hoje eu estou falando com você, a esperança vai verdadeiramente santificar você. Amém? Amém. Repete comigo, esse é o poder da esperança. Eu não sei se eu falei o tema no início, mas hoje eu quero falar para você, o tema que ficava no meu coração para traduzir a emoção que me foi passada era exatamente esse. O tema hoje é o poder da esperança. Repete isso, o poder da esperança. Eu estou falando para você hoje, você que é servo de grupo de oração, se você está montando um retiro, e olha o que eu vou falar. Se você estiver montando um retiro e Deus falou com você, querido, olha o seguinte, é um retiro para 100 pessoas, essas 100 pessoas entram na sexta, saem no sábado à noite, vai ter um momento assim, vai ter 5 pregações, os pregadores eu quero que sejam pregadores mais por essa linha, o tema é temas de cura interior, é temas de libertação, é temas de querigma, eu não sei qual é o tema, Deus vai falar tudo para você. Se você enquanto núcleo sentou, orou, Deus falou, e você tem todo um retiro montadinho na sua cabeça, amém? Amém? Você não tem retiro nenhum montado na cabeça. Você tem todo um retiro montado na sua cabeça, amém? Amém? Aí você chega e vai, agora eu vou lá na sala do padre conversar com o padre. Se você hoje, meu povo, e aqui eu queria falar com você, você já tem que ir para essa conversa esperançoso, com a expectativa de que vai dar certo. Você tem que ir acreditando, não é pensamento positivo, repito, é pensamento profético. Deus já falou com você. E aqui eu queria fazer uma denúncia. O nosso problema aqui é, nós estamos tão chagados com alguns padres, tão chagados com algumas lideranças, tão chagados com alguns coordenadores, que quando nós vamos falar com essas lideranças, com esses coordenadores, com esses sacerdotes, com aqueles que estão nos administrando, a gente já vai com o espírito derrotado. Então tudo que Deus falou com você enquanto você orava, parece que foi mentira. Por quê? Porque quando você vai para lá, você esquece tudo isso. Então você não pode chegar na sala do padre com o pensamento bem assim, ai, como é que o padre não apoia? Se ele falar que não vai ter, infelizmente eu vou ter que falar para os irmãos que não vai poder acontecer. Aí pois é, como o padre hoje ele falou, aí pois é, se hoje a gente não conseguir fazer isso ou aquilo, não vai dar certo. Ai, irmão, pois é, essas coisas aqui é muito difícil, a gente rezou, Deus falou que ia acontecer, mas você sabe como é que é, a gente é perseguido mesmo, as coisas são tudo contra a gente, você sabe como é que é. Fala para quem está do seu lado, com esse pensamento vai dar errado. Querido, se você for para ir lá com essa nhaca de pensamento, não vá. Fique na sua casa, fique em casa. Fala para quem está do seu lado, pode desmarcar a reunião, pode desmarcar. Eu estou falando que se você orou, se o núcleo orou, se Deus falou o tema, se Deus falou o que vai ser, se Deus falou quantas pessoas tem, Deus montou um retiro no coração de vocês. Eu estou falando para você hoje, para você botar um espírito de pombo. Sabe como é que é o espírito de pombo? Estufa o peito,
entra na sala do padre com espírito de pombo, estufa o peito e passa para o padre: padre, com todo respeito, eu amo muito o senhor, Deus falou conosco assim, assim, assado, quais são suas exigências, o que a gente precisa fazer, você vai jogar dentro das 4 linhas, você é obediente, você não é tupetudo. E olha o que eu vou falar, ainda que nessa conversa, o seu padre que não gosta do movimento, que ele fale bem assim: vocês não podem fazer, se Deus prometeu para você que esse retiro ia acontecer, mais dia menos dia, o padre vai ligar para você e falar bem assim: eu não sei por que não, mas alguma coisa me diz que vai dar muito certo, vocês têm liberdade para fazer o retiro. É isso, meu povo, é isso. Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que te prometeu, Ele é fiel para realizar. O Deus que falou que ia acontecer é o Deus que vai mover as coisas para que aconteça. O Deus que prometeu para você o emprego é o Deus que vai providenciar para você o emprego. O Deus que prometeu a faculdade é o Deus que vai providenciar a faculdade. É segundo Crônicas 16. Deus controla a terra com o esplendor dos seus olhos. Deus está olhando para você. Deus está cuidando de você. A palavra está falando para você hoje: existe um Deus poderoso, cuidador, que veio para salvar você, e Ele não vai deixar você ficar desamparado. Aleluia, aleluia. Repete comigo: eu acredito. Querido, eu estou falando para você hoje, expectativa. Coloque a expectativa nas coisas que você tem orado. Coloca expectativa que o milagre está chegando. Coloca fé que vai chegar. Acredita nisso. Tem coisas que são fases, vão passar da sua vida, vão passar. Tem pessoa que caminha na igreja e infelizmente caminha sem o marido. Querido, eu quero profetizar para você, talvez o tempo demore, mas pode ser uma fase, vai passar em nome de Jesus. A gente tem que acreditar nisso. Filhos de pessoas carismáticas, filhos criados em grupo de oração, que começou a fazer faculdade e declararam-se que eram ateus agora. Querido, eu acredito na conversão desses meninos, eu acredito. Você precisa acreditar também. Eu acredito na restauração de casamento, eu acredito na conversão de pais para os filhos, eu acredito na mudança dos pais, eu acredito que Deus pode mudar um homem velho, como mudou Nicodemos. Eu tenho um avô que largou o cigarro aos 59 anos de idade. Nunca é tarde para Deus mudar você, para realizar. A promessa vai chegar, a promessa vai chegar. Então, querido, eu estou falando para você hoje, apesar de muitas pessoas falarem isso, Jesus não morreu na cruz para salvar a arara, não morreu na cruz para salvar a tartaruga, Jesus não morreu na cruz para salvar a floresta amazônica, Jesus morreu na cruz para salvar você, para cuidar de você, para prover para você, para amar você, porque Ele tem um projeto para você. Você faz parte do projeto amoroso de Jesus, aleluia! Faz um para mim aí, Aí uns irmãos desesperançosos, pode chegar depois de tudo isso que a gente falou, eu pingando de suor, parecendo um toicinho, chega para nós e fala bem assim: se você passasse pelo que eu passo, você não pensaria desse jeito. Fala para quem está do seu lado: não me estressa não, por favor. Repete comigo: acreditar. O segundo sinal de uma cabeça esperançosa, eu trouxe o paninho, não sei. Segundo sinal de uma cabeça esperançosa, repete comigo: indignação. Abre a boca, fecha a cara para falar comigo: indignação. Santo Agostinho veio falar para nós que a esperança tem 2 filhas. Uma dessas filhas é a coragem e a outra filha é a indignação. Eu já quero misturar as duas numa coisa só para que você entenda. Eu queria te dizer que Deus quer levantar você e vai fazer você sair do lugar que você está. A palavra nos diz em Lucas 15 sobre o filho pródigo. Você sabe, um dia o filho pródigo que estava comendo, a tradução correta é as bolotas que davam para os porcos. As bolotas não é uma lavagem, é uma fruta. E essa fruta que davam para os porcos era essa fruta que ele queria comer. E nem o resto que o porco sobrava ele não podia comer. Então um dia o filho pródigo que estava na lama teve que cair em si. Um dia ele teve que se indignar. Um dia ele teve que olhar para isso e falar bem assim: eu não quero viver mais assim. Um dia ele teve que ter uma indignação profética, de falar bem assim: cara, eu não nasci para esse lixo, eu não nasci para isso aqui, eu não nasci para isso, Deus quer muito mais de mim. Eu estou falando para você hoje, a indignação que eu estou pedindo aqui é uma indignação de sonhar alto.
Deus não te quer talvez no lugar que você está. Deus não fez você para você viver na miséria. Querido, alguns de nós, vocacionados, Deus vai chamar a viver votos de pobreza. Mas Deus, nós, a maioria de nós, Deus não chama a viver voto de pobreza. Então Deus não quer de nós um sofrimento desnecessário. Então você tem um direito, irmão, o direito de sonhar alto. Assim como o José do Egito sonhou alto. Assim como José do Egito viu a lua, o sol e 12 estrelas prostradas diante dos pés dele. Eu estou falando para você hoje, sonha alto em nome de Jesus. Tem uma santa ambição, é uma santa ambição de você querer o melhor para você, querer o melhor para os seus filhos, de você querer que vocês tenham qualidade de vida. Querido, isso é algo de Deus para você. Deus quer que você tenha uma santa ambição de querer mais, de esperar mais, de saber que você pode, você merece muito mais. Quem me entendeu fala amém. Então quando alguém chega para você e fala assim, irmão, você está bem? E a pessoa fala, estou melhor do que mereço. Querido, Deus quer você melhor que isso. Você está bem, que bom que você está bem, mas diante de Deus, apesar de sermos miseráveis diante da grandeza dele, isso aqui não é autoempoderamento não, é um empoderamento através da virtude da esperança que vem do Espírito, diz a palavra, tá? Então quem coloca você nessa indignação de querer mais é o Espírito Santo, amém? Então isso aqui não é autoempoderamento, isso aqui não é discurso coach, isso aqui não é para você achar que você é bonzão, não. Isso aqui é o Espírito Santo colocará em você, através da esperança, essa indignação de falar, cara, onde eu estou, eu posso chegar em lugares melhores, eu posso alcançar novos mares, eu preciso ter uma santa ambição de colocar mais pessoas para fazer os retiros da renovação, eu preciso ter uma santa ambição de querer encher a igreja no grupo de oração. Não é querer número não, é querer alma para o céu. Você precisa ter uma santa ambição de querer converter a família, é uma santa ambição de você querer o melhor para os seus filhos, é uma santa ambição de você querer ter um plano de saúde, é uma santa ambição de você querer ter quitado seu carro, é uma santa ambição de você querer, filho, casar e ainda, além do casamento, você conseguir fazer a festa que sua mulher tanto sonhou. Isso é uma santa ambição, não tem maldade nisso. A esperança em Deus coloca você nessa santa indignação de falar bem assim, o mundo fala que está caro demais ter carro, que está caro demais ter moto, mas o Deus que eu tenho é o Deus do ouro e da prata. Ele me deu força para respirar, vai me dar força para trabalhar, Ele vai prover, vai prover, vai prover. Madre Teresa de Calcutá diz para nós, o homem animado vai à lua, o desanimado não atravessa a rua. Pergunta para quem está do seu lado, qual é você, hein? Qual é você? Querido, esse é o esforço indignante. Você precisa se indignar. Esse esforço faz você conquistar as coisas. Essa santa indignação faz você conquistar coisas que Deus sonhou para você, como o filho pródigo. Você acha que Deus sonhou com o filho pródigo, ele comendo lavagem de porco? Não, mas um dia ele se indignou. Um dia ele falou, caramba, o capeta está me fazendo comer o pão que o diabo amassou, eu não quero mais isso não. Um dia você tem que se revoltar, um dia você tem que falar, Deus me fez para conquistar mais, eu vou atrás do que Deus me prometeu, eu vou conquistar. E isso é através do Espírito Santo que fortalece você, que coloca você, você se esforça para conquistar as coisas. Quem me entendeu fala amém. Querido, isso aqui é um dos motivos pelo qual muitos casamentos têm acabado. Sabe por quê? Porque muitos casamentos começaram sem esforço nenhum. Tem muitos casais que casaram em 6 meses de namoro, estava se conhecendo ainda, já começou a casar, já atropelou muitas coisas. Nesse atropelamento de muitas coisas, teve gente que nesse período de antes de casar, já tinha vida sexual ativa, já saía junto, já morava junto, já vivia amigado, na Bahia chama maziado, já vivia juntado com a pessoa. Então você começou uma vida de casal sem ser casal, você casa precocemente, você não tem esforço para conquistar, você não tem que jogar dentro das 4 linhas, você não tem que conquistar a família, não tem que conquistar os parentes, não tem que conquistar os amigos. Por quê? Porque precocemente vocês do nada já apareceu casado, vivendo uma vida totalmente desregrado na presença de Deus, começou a morar junto sem ter o sacramento do matrimônio. Qual é o problema disso aqui? Você então não teve o esforço necessário para validar e fazer valer a pena essa conquista. Querido, é por isso que os casais que vivem castidade no namoro têm casamentos longínquos, casam uma vez só até a morte. Querido, hoje eu estou namorando, eu estou há 5 anos com a mesma pessoa,
e nesses 5 anos de namoro, vivendo a castidade, nós queremos casar virgem, se Deus nos permitir. Querido, eu falo para você, eu sei o valor que aquela mulher tem para mim, eu sei por quê? Porque eu estou há 5 anos tentando conquistar, eu estou há 5 anos lutando por ela, e vai valer a pena quando tiver com 30 anos de casado, estar lá com ela também. Então eu estou falando para você hoje, nós precisamos acreditar no esforço que nós temos para conquistar as coisas. Esse esforço é uma santa indignação, que faz você conquistar as pessoas maravilhosas que estão ao seu lado, que faz você conquistar bens que você sempre sonhou, que faz você trabalhar pelas coisas. É uma santa indignação de Deus. Quem me entendeu, fala amém. Repete comigo, eu juro que eu entendi. Eu estou falando para você hoje, querido, Deus quer que você comece a se indignar pelas coisas que estão fora de ordem. Vou fazer uma pergunta, não precisa responder. Sua situação financeira hoje tem andado boa de verdade? A minha não está, certo? A minha não está. Hoje eu falo para você como um cara que está com 3 empregos organizando. Está sendo difícil. Querido, hoje nós precisamos entender que apesar da nossa situação financeira não estar boa, será que Deus não quer mais para a gente? Será que Deus, a felicidade dele é ver casal, marido e mulher brigando porque não consegue pagar a conta? Será que é a alegria de Deus? Porque o que eu aprendi da palavra não é isso. Não me recordo agora qual é a passagem específica, mas a palavra vem falar que livro de sabedoria, lembrei, livro de sabedoria capítulo 1, vem falar para nós que a perdição do justo não traz alegria para Deus. Então quando o povo de Deus começa a ficar brigando, a ficar perdido, isso não alegra o coração de Deus. Então deixa eu te perguntar, Deus está feliz com você e sua mulher brigando por causa de dinheiro? Não está, meu povo, não está. Então o que eu queria falar para você hoje é, existe uma santa indignação de você falar, Senhor Jesus, eu não nasci para isso aqui, me dá força para trabalhar mais, me dá força para ter 2 empregos, me dá força para sustentar minha mulher, me dá força, Senhor, me dá força para ela estudar, ela é mais inteligente que eu, ela tem que fazer uma pós-graduação, dá força para a gente se capacitar, dá força, Senhor Jesus. Eu estou falando para você hoje, Deus quer de você coisas boas, Deus tem sonho que você tenha um plano de saúde, irmão. Deus não está feliz de ver você se matando na fila de um SUS toda vez que você pegar uma gripe, não. Querido, Deus tem sonho de você não viver endividado, Deus tem sonhos para você, mas para isso é preciso eu e você ter uma santa indignação, de um dia nós temos que nos levantar e falar, hoje eu não nasci para comer lavagem, então hoje eu vou trabalhar mais, hoje eu vou me esforçar mais, lá na frente vale a pena, eu vou guardar esse dinheiro, eu não vou para a praia no final do ano, eu não vou curtir, eu não vou comprar iFood agora. Por quê? Porque eu tenho uma santa indignação, eu vou economizar, ter um projeto, e eu vou obedecer o projeto de Deus. Querido, isso é uma santa indignação de esperança no seu coração, amém? Ninguém aplaude, vai ficar endividado, meu Deus. Eu estou falando para você, essa indignação faz você se revoltar com a situação que você está vivendo e falar, Espírito Santo, eu peço a sua ajuda hoje, eu preciso vencer isso, e o Espírito Santo te ajuda a vencer, fala amém. Eu estou falando que é o Espírito Santo que te dá força para subir numa moto e fazer entrega de aplicativo. É o Espírito Santo que te dá força para você fazer curso online para se profissionalizar. É o Espírito Santo que te dá força para você começar a vender coisas na internet. É o Espírito Santo que faz isso com você, te fortalece, te sustenta, te robustece, te indigna com a sua situação, te faz querer mais, porque Deus tem mais para você. Fala para quem está do seu lado, dá seus pulos, filhote, dá seus pulos. Não é o assunto, mas já que a gente está falando dessa questão de dinheiro, eu recordava enquanto eu preparava essa pregação, e existem biblicamente 3 receitas bíblicas para o sucesso financeiro, e essas receitas hoje, ela faz parte dessa santa indignação, e se você puder, espero que te ajude em alguma coisa, eu te passar isso aqui. Obviamente não é o tema, repito, mas só para você saber. A palavra diz para nós sobre, a primeira delas, trabalhar honestamente. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 até o 11. 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 11. Vem falar sobre o trabalho honesto que você tem que fazer. Segundo conselho, segunda fórmula bíblica para o sucesso financeiro, está em Lucas 14, 28, onde vem falar sobre o planejamento. A palavra diz em Lucas 14, 28, que quem é aquele que vai construir uma torre e não planeja antecipadamente o que vai gastar? Por quê? Porque se planejar antecipadamente o que vai gastar, não vai passar vergonha de falar, olha, ali está o rapaz que levantou uma torre e não conseguiu construir. O que a palavra está falando? Financeiramente você tem que se planejar. Então você trabalha honestamente e você se planeja. Quem me entendeu, fala amém. Repete comigo, trabalho honesto
planejamento. E a última coisa, a palavra vem falar sobre, repete comigo, devolver o dízimo. Querido, eu não sou paroquiano de vocês, eu não ganho nada para estar aqui, então eu posso falar isso aqui como alguém que tem liberdade poética para dizer. Eu queria dizer para você, querido, hoje que a palavra nos diz sobre o dízimo. E hoje, infelizmente, nossos padres não podem mais falar sobre dízimo, porque parece que dízimo o padre está virando pedinte. Mas na realidade o padre não é pedinte, não. O padre só está falando o que a palavra diz. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7, vem falar para nós sobre o poder do dízimo. O dízimo abençoa o seu dinheiro, o dízimo honra a igreja, o dízimo provém os sacerdotes. Hoje, em nome de Jesus, o bom católico, ele trabalha honesto, ele tem planejamento e devolve o dízimo. E a palavra vem falar também, nós católicos não colocamos porcentagem de quanto você tem que doar, devolver, porque o dinheiro é de Deus, então não é seu. Eu devolvo o meu dízimo, eu não pago dízimo, eu pago conta, eu não pago dízimo eu devolvo, o dinheiro já não é meu, o dinheiro é de Deus, eu só estou devolvendo para Ele aquilo que Ele me deu força para conquistar. Então hoje eu queria falar para você, você católico carismático, que até hoje não devolve o dízimo na sua paróquia, você está vivendo um erro bíblico. A Bíblia manda você fazer. Daniel, mas eu mando dinheiro para Canção Nova. Amém, o nome disso é oferta. Oferta não tem nada a ver com o dízimo. Daniel, mas eu ajudo irmãos que estão com necessidade. O nome disso é caridade, não tem nada a ver com o dízimo. Dízimo é a aliança que eu tenho com o altar da minha paróquia. Quem me entendeu, fala amém. Então hoje, irmão, em nome de Jesus, você que está gastando dinheiro com o Bet, gastando dinheiro com o Tigrinho, gastando dinheiro com o jogo, que tem um monte de católico hoje, que se já não bastar ser viciado em futebol, está viciado em apostar na desgrama do futebol. Você hoje precisa entender, esse dinheiro de aposta é um dinheiro maligno, e o que você tem que fazer para Deus abençoar você, é você se indignar, começar então a trabalhar honesto, trabalhar mais, se planejar e devolver o seu dízimo. Quem me entendeu pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Meu tempo está acabando, quem está me entendendo fala amém. Eu estou falando para você, querido, que se você chega para mim hoje e diz, Daniel, o meu casamento está muito ruim, eu quero que você tenha uma santa indignação para melhorá-lo. Não é indignação de falar bem assim, tá vendo? Daniel mandou me indignar, vou mandar essa mulher por que todos os infernos? Não, não é isso. Eu estou falando para você se indignar e falar bem assim, eu tenho que melhorar isso aqui. É isso. Então, mulher, se o seu marido não está bem, melhora ele, melhore você para melhorar ele. Homem, se a sua mulher não está bem, melhore você, melhore ela, e assim vocês melhoram juntos. Eu estou falando para você hoje, existe um projeto, é uma pessoa maravilhosa que está ao seu lado, não desiste dessa pessoa, tem como melhorar, só precisa fazer sua parte. Olha para quem está do seu lado e fala, faz sua parte. Eu queria dizer aos homens aqui presentes, o que essa santa indignação faz comigo e contigo? Essa santa indignação da esperança de Deus, ela faz com que os homens, quando chegam em casa, falem mais baixo na hora de uma discussão. Porque eu sei, homens, que a nossa voz é mais grossa. Nossa voz é mais grossa, a gente tem uma paradinha chamada gogó aqui. Aí na hora de uma discussão, parece que você vira uma trombeta quando você grita. Então a gente, na hora de uma discussão, através da esperança, dessa santa indignação de melhorar a nossa casa, a gente aprende a falar mais baixo. A gente aprende que se na nossa casa, você e eu não temos dinheiro para poder pagar a empregada, infelizmente a função não é só dela, a função é sua também, a casa é sua, miserável, você dorme lá também. Então às vezes a louça não é só dela, a louça também é sua, dá para se revezar, não vai cair a sua mão, você não vai fazer a unha porque você lavou uma louça, bota as roupas na máquina, a máquina é só você botar a desgrama da roupa na máquina, botar um sabão, botar um amaciante, se for roupa branca, bota um alvejante do lado e você vai deixar lá por 1h30, depois você estende. Qual a dificuldade de botar umas roupas para lavar e estender em nome de Jesus? Ajuda dentro de casa, pelo amor de Cristo Jesus, virar homem dentro de casa. Homens queridos, qual é a função nossa? É nós que tem que trocar lâmpada, nós que tem que consertar a torneira pingando, é nós que tem que consertar a porta de armário, de guarda-roupa, é a gente que tem que consertar o armário que está rangendo, é nós, vira homem. Querido, é você que tem que se esforçar também. Você sabe o ciclo menstrual da sua mulher de cabo a rabo. Você sabe que no início do mês ela fica virada no giraia. Então você tem que contar do início do mês mais 7 dias. E esse é o período, querido, que você vai trazer chocolate. Que você, quando for comprar gasolina para o carro, abastecer o carro, você vai parar na conveniência e falar, vou comprar só um bombonzinho para essa descarada, ela vai ver.
Você compra, é só um bombom, mas esse bombom é poderoso. Querido, talvez vocês estão guardando dinheiro para fazer uma mega viagem no final do ano. E desculpa dizer, talvez vocês vão ficar o ano todo brigando porque tem que juntar dinheiro para viagem, brigando na viagem, porque tudo está caro e vocês não têm dinheiro para comprar nada na desgrama da viagem. Mas o bombom que você comprou para ela inesperadamente de R$1,50 no posto de gasolina é 1000 vezes melhor do que essa viagem desgraçada que você está pensando em fazer. É isso. É isso. Fala para quem está do seu lado, melhora, Shurek, melhora, Shurek. Agora eu vou falar com a Fiona agora, tá? Mulheres, em nome de Jesus, nós precisamos melhorar dentro de casa. Mulheres, vocês são o coração da casa. Alguém me explica as mulheres barraqueiras que nós temos visto hoje em dia? Alguém me explica? Mulher é o coração, mulher não é o barraco, mulher é a ordem, mulher é a paz, mulher é a tranquilidade, mulher é a leveza. Mas não, na verdade parece que a mulher é o caos. Por quê? Porque é ela que reclama, é ela que parece que tem um olhar de Tandera para ver todas as desordens da casa. Todas. Ninguém reparou que tinha uma quina que havia sido quebrada. Ninguém reparou que a mesa estava descaída, mas você reparou. E quando você repara, você joga na cara, tá vendo? Você não faz nada, você é imprestável. Querido, o que está acontecendo com a gente? Mulheres, não durmam chateadas. A palavra diz em Efésios capítulo 4, o sol não se põe sobre o vosso ressentimento. Mulher tem que conversar mais. Mulher tem que ser o coração da casa. Para quando você e seu marido brigar, você tem que chamar para conversar. É você que traz paz, você é o coração desse lar. Você tem que trazer a leveza. Você tem que aprender que muitas vezes, gatinha, olha a atrocidade que eu vou falar. Muitas vezes, gatinha, você não está sempre certa. Não está. Às vezes, gatíssima, você não acertou. Às vezes você não está sempre certa. E posso falar, às vezes você está reclamona. Você reclama no trânsito. Se seu marido faz uma ultrapassagem na estrada, você reclama. Ai, você segura o carro. Você segura no PQP aqui em cima. Fica doida. Você começa a frear no banco do carona. Você começa a frear no banco do carona. Você fica maluca e você dá piada, você reclama. Você precisa fazer sua parte. É a santa indignação da mulher de falar: tem coisas que eu posso fazer em mim para essa casa virar um santo lar, um lar agradável, um lar doce. Querida, essa santa indignação faz você mudar primeiro em você, para depois você ajudar o outro a mudar, e você melhora a casa toda, amém? Fala para quem está do seu lado, melhora, Fiona, melhora, Fiona. Eu estou falando com você hoje que você tem que querer melhorar, você tem que querer melhorar essa esperança. Daniel, eu tenho problema estomacal, eu tenho gastrite, esofagite nível B, e eu tenho refluxo, mas quando chega no almoço você cai de boca na carne de porco, só fritura. Querido, em nome de Jesus, tem que ter uma santa indignação para querer melhorar. Tem que melhorar. Eu estou falando para você hoje que se você está com colesterol alto, meu lindo, é uma santa indignação que faz você abaixar o nível desse colesterol. Se você, querido, hoje está indo mal na facul, é a santa indignação que faz você estudar mais pela faculdade, pegar monitoria. Se você hoje está tendo problema porque o mercado está ruim para a sua profissão, é você que se especializa, que faz curso, treinamento, é você que melhora. Se você que já está um boizinho há muitos anos, é você que vai começar a tomar um Monjaro, um Ozempic, para ver se melhora. Faz a sua parte, meu lindo. Você tem que se indignar. Desse jeito não dá para ficar. Faz a tua parte e melhora. Faz a tua parte e melhora. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, faz tua parte, negão. Faz tua parte. Querido, meu tempo acabou. Nós vamos organizar aqui agora. Meu tempo acabou. Povo falso está acontecendo. Mas Jesus vai chegar para ser adorado por nós. E eu queria que tudo isso que nós falarmos agora, nós possamos colocar aos pés de Jesus. Nós possamos colocar tudo isso diante do Senhor. E aqui eu queria falar para você. A palavra nos fala muitas vezes da esperança. E eu guardei isso para o final. Se você está anotando, parabéns. Você que não anotou nada, não trouxe nem Bíblia, não sei nem, você também está devagar demais hoje.
Eu queria falar para você, Deus mandou você ter a esperança nele. Tudo isso que eu falei, essa indignação, o acreditar, é porque Ele te dá força para isso. Ele faz você fazer isso. Amém? A palavra diz para mim e para você, parabéns para quem está anotando, Romanos 12:12. Sedes alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Quem me ouviu fala amém. Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz: feliz o homem cuja esperança é o Senhor. Quem me ouviu fala amém. Vai criando expectativa para esse final de pregação, por favor. Ministério, vocês podem ir subindo comigo, por favor, também, para nós criar expectativa, todo mundo junto. Romanos capítulo 8, versículo 24. É pela esperança que somos salvos. Fala um amém gostoso para mim, amém? Pergunta para quem está do seu lado, você quer mais, irmão? Você quer mais? Fala para o irmão que está do outro lado, tem mais, irmão, tem mais. Olha o que a palavra diz para nós, em Hebreus capítulo 6, versículo 19. A esperança é a âncora das nossas almas. Quem me ouviu fala amém? O Salmo 39, versículo 5 diz assim: feliz o homem cuja esperança está no Senhor, Criador do céu e da terra. Quem me ouviu fala amém? Pergunta para quem está do seu lado, você quer mais? Fala para esse irmão, tem mais? Olha o que a palavra diz para nós, é as últimas para nós finalizar. Daqui a pouco Jesus chega, cria expectativa. 1 Macabeus capítulo 2, versículo 61, diz para nós bem assim: considerai as gerações passadas, todos que colocaram a esperança no Senhor, não ficaram decepcionados. Amém! Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. A tribulação produz paciência, a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada, ela produz esperança. E você sabe o que eu vou falar agora. E a esperança, ela não pode nos enganar. Aleluia, aleluia. Eu estou falando para você que a nossa esperança não está em Brasília, a nossa esperança não está nos políticos, a nossa esperança não está no nosso dinheiro, a nossa esperança não está nos investimentos, a nossa esperança não está na faculdade, a nossa esperança está acima das nuvens, a nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança tem 5 chagas, a nossa esperança tem cabelos compridos, a nossa esperança tem cruz, a nossa esperança se faz presente no Sagrada Comunhão. A nossa esperança é Jesus Cristo, Salvador do céu e da terra. Faz barulho para Jesus, faz barulho para Jesus, faz barulho para Jesus. Fica de pé, fica de pé. Vamos nos preparar para receber o Senhor que vem para ser adorado por nós. Eu já queria pedir a você, meu irmão, em nome de Jesus.